Início dos anos 80. As entradas nas discotecas eram super seletivas. O parâmetro? A ousadia na vestimenta e o modo que o agraciado chegava para a festa. Táxi, caranga, magrela ou a boa e velha perna. Tudo isso para impressionar o segurança. O homem que selecionava quem entrava e quem ficava esperando na fila. Uma figura meio mística, como um guardião de um templo ou um deus regulando o acesso ao paraíso. O diretor, Stillman, grava o ambiente de maneira bastante idílica. As luzes ao redor das garotas em um plano amplo que vai se aproximando daquelas pessoas dançando que parecem sempre estar em um estado de êxtase. Desde o princípio ele nos mostra essa mudança de valores. A mulher chamando o homem para dançar, tendo ela esse ato de predadora. Quando a trilha sonora vai de diegética, de dentro do ambiente, para não diegética, quando os personagens vão para fora, expressa essa ideia de que, mesmo fora da disco, de certo modo, eles permanecem nela, e ela permanece neles. Ideia que Stillman expressa de modo escrachado na cena final de sua obra. Charlotte e Alice. As duas garotas têm um contraste bastante evidente. Até no modo de dançar, nos gestos. Uma tem um rosto com a beleza mais vulgar, a outra, uma aparência mais ingênua, um olhar mais inocente. Ambas são recém-formadas, trabalham em uma editora de livros e estão em busca de sucesso em suas carreiras. Para serem promovidas na editora é aproximadamente 4 anos, e não é uma certeza que conseguirão, porque é preciso um best-seller, um livro de sucesso. Esse cenário realça este novo contexto social em que as mulheres se encontram, que, ao invés de escolherem ser esposas e mães, preferem esse risco no mundo corporativo, que, por ser competitivo demais, impede esse papel feminino natural. A Alice é bastante influenciada pela Charlotte. Em certo momento, Alice demonstra interesse de sair com um publicitário. Charlotte diz que jamais sairia com um. Ela enxerga a profissão dele como simplória demais. E que melhor seria ela sair com Tom por ele ser um advogado. Alice acata e vai seguindo os conselhos que a amiga dá para evocar uma feminilidade sensual e provocativa. Ela tem a primeira vez dela, e ele a transmite gonorreia e herpes. A figura do Tom é bastante contraditória, na verdade, pois, ao mesmo tempo que ele despreza a revolução sexual e julga Alice por agir imoralmente, ele adere aos mesmos comportamentos, como se, ao apontar um dedo, outros 3 estivessem apontados diretamente para ele. Quando Alice descobre as doenças, ela se desencanta com aquele paraíso dionisíaco e considera a possibilidade do método cristão obsoleto de relação entre os sexos ser mais satisfatório que o método moderno do amor livre. I'm beginning to think that maybe that old system of people getting married based on mutual respect and shared aspirations and then slowly over time earning each other's love and admiration worked the best. A jornada dessa personagem após esse desencanto, para ser entendida, é preciso apreciar esse interessante diálogo acerca do filme, a dama e o vagabundo. This sweet movie about cute cartoon dogs you found depressing? There is something depressing about it, and it's not really about dogs. Except for some superficial bow-wow stuff at the start, the dogs all represent human types, which is where it gets into real trouble. Lady, the ostensible protagonist, is a fluffy blonde cocker spaniel with absolutely nothing on her brain. She's great looking, but let's be honest, incredibly insipid. Tramp, the love interest, is a smarmy braggart of the most obnoxious kind, an oily jailbird out for a piece of tail or whatever he can get. Oh, come on. No, he's a self-confessed chicken thief and all-around sleazeball. What's the function of a film of this kind? Essentially, it's a primer on love and marriage directed at very young people.
imprinting on their little psyches the idea that smooth-talking delinquents recently escaped from the local pound are a good match for nice girls from sheltered homes. When in 10 years the icky human version of Tramp shows up around the house, their hormones will be racing and no one will understand why. Films like this program women to adore jerks. God, you're nuts. The only sympathetic character, the little Scotty who's so loyal and concerned about Lady, is mocked as old-fashioned and irrelevant and shunted off to the side. Isn't the whole point that Tramp changes? Okay, maybe in the past he stole chickens, ran around without a license, and wasn't always sincere with members of the opposite sex. But through his love for Lady and the beneficent influences of fatherhood and matrimony, he changes and becomes a valued member of that, rather idyllic household. I don't think people really change that way. We can change our context, but we can't change ourselves. What does that mean? Well, you changed. Come on, Des. That's a little different. I agree with Josh. Scotty is the only admirable character. It would have been a much better movie if Lady ended up with him. I'm really surprised. I think Tramp really changed. Maybe he wanted to change or tried to change, but there's not a lot of integrity there. First he'd be hanging around the house, drinking, watching ball games, maybe knocking Lady around a little bit, but pretty soon, he'd be back at the town dump, chasing tail. O arco da Alice se torna o mesmo da animação. Ela se relaciona com Des, um dos sócios da Disco, que é conhecido por ser mulherengo. Pra você ter noção, quando as garotas se envolvem emocionalmente com ele mente pra elas dizendo que é gay. No momento que ele começa a se interessar pela Alice, diz que mudou, que não é o mesmo cafajeste de sempre, que ela mudou ele. Por outro lado, temos o Josh, que é o mais íntegro. Parece ter um certo grau de betismo, quero dizer, autismo, se apresenta como cordial e leal. Ele fica como a última opção de Alice. É considerado maluco por, no refeitório da faculdade, subir em uma mesa e começar a cantar um hino chamado Dear Lord and the Father of Mankind, que é um hino cristão. Ele começa a ter um episódio de depressão quando contemplava o monumento memorial de Maine, escultura que transmite ideias de uma juventude que perpetua a nação com valores de patriotismo, coragem e sacrifício. Alice fica com Josh após Des atrair. Já a Charlotte começa a se relacionar com Jimmy, o publicitário que ela disse que nunca sairia. As intenções dela com ele começam a ser mais sérias, de casamento, filhos. Entretanto, ele a rejeita e, em seguida, revela ter um desejo disso com Alice. Suponho que seja por ter um comportamento mais modesto, um passado menos obscuro. A relação delas é uma rivalidade disfarçada de amizade. A Charlotte está sempre diminuindo a Alice. Todos os homens se atraem por ela, incluindo seu próprio namorado. Por Alice ter uma docilidade angelical que Charlotte invejou e buscou corromper. Ao final, a Disco fecha pela saturação das músicas, o surgimento da AIDS e o evento simbólico desse declínio, que ficou conhecido como Disco Demolition Night, onde em um intervalo de uma partida de beisebol, caixas de disco foram explodidas no meio do campo. Milhares de pessoas invadiram o gramado. A editora em que trabalhavam também fecha. Charlotte é despedida e arruma um outro emprego em uma outra área. Alice começa a escrever livros de autoajuda e ascende na carreira. Na cena final, o diretor abraça completamente a ideia que dá indícios durante todo o longa, com aquelas músicas da disco se espalhando para fora da boate. As pessoas dançam ao som de uma canção invisível, simbolizando a mística de hedonismo da discoteca se alastrando para fora dela. O diálogo de Des e Charlotte mostra como a disco se enraizou na cultura. Ele propõe, e ela concorda, que se relacionar sério com alguém é apenas acabar com o interesse e o prazer da vida noturna.